Fala, torcedor São Paulino. Meu nome é Gustavo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, criar esse canal, inicialmente por causa da chegada do Balsa, que gera muita dúvida. É um treinador que, apesar de ser bicampeão da Libertadores, muita gente não conhece, até pelo desinteresse mesmo do brasileiro com o futebol argentino e com um interesse maior por futebol europeu. Quando a maioria das pessoas que gostam de outro futebol não está assistindo o São Paulo, provavelmente está assistindo o futebol europeu. É claro que tem as exceções, mas eu estou falando da maioria, que no caso eu me enquadro e não me enquadro porque eu assisto todos os outros tipos de futebol de vários países. E assim, eu estava procurando muito conteúdo quando ele chegou, antes da apresentação dele, para poder saber o que esperar do treinador, e vi que na imprensa brasileira não tinha praticamente nada. Era todos os sites, um replicando o que os outros postavam. A ESPN fazia uma matéria falando alguma coisa ou outra de diferente e todo mundo copiava. Globoesporte.com e assim vai. Então eu vi assim muita entrevista dele em espanhol no Equador, na Argentina, documentário do São Lourenço, campeão da Libertadores, e um bem curto também falando sobre a época dele na LDU. E assim, o que a gente pode esperar dele? Todo mundo só sabe falar, ficar replicando. Ele é campeão da Recopa, ele é bicampeão da Libertadores, ele estava no São Lourenço agora em 2014, ganhou um título há 2 anos atrás. Só que assim, isso não diz nada sobre o treinador, porque às vezes ele foi campeão com um time lá que é totalmente diferente do nosso, que foi o que aconteceu. O que esperar sobre ele no São Paulo? O que realmente a gente vai ver? Vai ver não, né? O que vai acontecer no dia a dia de São Paulo? Baseado em muita coisa que o Balsa falou, dá pra gente ter uma noção de como vai ser o nosso time. A primeira coisa que ele falou que eu achei interessante, que foi que ele não tem uma ideia de futebol definida, que ele não quer vir no São Paulo e ditar a regra, falar, futebol é isso, vocês vão ter que jogar dessa forma. Não, ele mesmo falou que não existe um só estilo de futebol. Ele tem que fazer um time de acordo com o que ele tem. Assim como ele fez no São Lourenço, quando ele teve que jogar com raça lá, porque o time não era muito qualificado. Então, isso já é um ponto positivo. Ainda mais no nosso elenco, que a gente sabe que tem alguns jogadores que tendem a não aceitar muito bem o que o treinador pede, tendem a ser meio mimizento, para bom entendedor. E outra coisa que o Balsa falou, a única coisa que ele tem assim definido é que todos têm que atacar, ele ataca com todos e defende com todos, entendeu? Agora, como ele vai fazer dessa forma? Se ele vai pedir, por exemplo, para o Centurion, para o Rogério, para os jogadores de ponta voltar mais, por exemplo, até o Kardec, talvez voltar mais que o Ganso, entendeu? Ele fala que todos têm que voltar, mas ele não determina quem tem que marcar mais, onde que o time vai dar a pressão no adversário. Então, eu tenho certeza que ele vai ter esse discernimento de avaliar o elenco, talvez fazer um esquema de uns marcar um pouco mais para o Ganso ter mais liberdade para jogar, para ele não se cansar tanto na marcação e estar 100% na hora do ataque, para ele executar o que ele sabe fazer. Eu acho que ele vai jogar com 3 atacantes. Essa é uma opinião pessoal. Vocês podem deixar de vocês aí no comentário, caso vocês tenham visto alguma coisa que o Balsa falou. Mas a primeira coisa que ele fez também foi valorizar o Centurion. Então acredito que esse é o ano do Centurion, e até acredito que o jogador vai render na mão dele, porque quando o jogador tem confiança é tudo. E o Balsa falou que ele gosta de jogadas mais bem trabalhadas. Ele falou que na conversa que ele teve com o Osório, ele diz que o Osório é um cara muito vertical, ou seja, que gosta da definição mais rápida da jogada. E ele não, ele já gosta mais de um passe de lado, de trabalhar mais a bola. Ele falou que gosta de gols com jogadas mais trabalhadas. E apesar do São Lourenço não ter um time técnico, eu estava vendo bastante jogos deles, e eles têm muitos gols de jogada muito bem trabalhada, na maioria das jogadas com o Buffarini pela direita, Romagnoli, que era o jogador de confiança dele ali no meio, o Ortigosa, que pode vir para o São Paulo, que tá louco para vir, mas não sei qual vai ser a grana mesmo que o São Paulo vai precisar investir, mas se vir é uma baita contratação.
Para quem não conhece, já aviso de antemão que é uma baita contratação. O Farini também seria, mas não vale 12 milhões. É um jogador raçudo, mas não vale 12 milhões. Enfim, então é isso que a gente vai poder esperar do Balsa. Eu acho que ele vai conseguir conquistar o elenco, porque ele não é um cara que faz muita média, ele não é um cara que fala mentira. Ele é um cara bem franco. Alguns disseram até que ele é frio. Um correspondente da Globo na Argentina chegou a dizer isso. Alguém deve ter acompanhado isso também nessa semana que saiu. Mas uma coisa que ele gosta mesmo é da conversa cara a cara com o jogador, até para trazer o Lugano. Ele quer falar com o Lugano. Não sei se ele já falou no dia de hoje, que está saindo esse vídeo, e no dia da gravação também. Não sei se ele já falou com o Lugano, mas é o que ele queria fazer. Falou que também queria falar com o Centurion, queria falar até com o Gareca, que treinou o Palmeiras. Com o Osório ele já falou e falou que vai falar mais. Com o Rogério Ceni. Então assim, ele é um cara que gosta muito da conversa com o jogador, mas não aquela conversa de paizão. A conversa profissional mesmo, para ele poder extrair o máximo dos jogadores. E essa é uma coisa que ele também comentou, que ele sempre procura elevar o nível individual do jogador para que o nível coletivo seja elevado. E a gente sabe quem é o mestre da história do futebol nesse quesito, que é o nosso querido mestre Telê. Então ele foi o melhor da história em extrair individualmente o melhor de cada jogador. E o Balsa, quando chegou aqui, foi uma das coisas que ele disse. E foi uma das coisas que nitidamente ele fez no São Lourenço. Quem vê qual era o time que eles tinham e como jogava antes e logo depois que ele chegou, tem essa noção. Então quem puder, tiver um pouco de tempo, pesquisa. Ou aguarda começar o Paulista e a Libertadores para a gente ver o que ele vai fazer com o nosso time. Bom, o resumo final que eu dou assim sobre o Balsa, sobre o que esperar, é assim, eu diria que assim, você que está com dúvida, pode ficar otimista. Ele vai tentar ao máximo fazer com que os jogadores rendam. Ele não tem um jeito de ser um técnico que desiste de jogador, apesar dele já ter falado coisas assim sobre o Bruno, que ele gostaria de um lateral direito, mas esse eu acho que é uma das exceções que ele já chega assim dizendo que ele quer aquela posição. O resto eu acho que a maioria vai poder brigar por posição, os jogadores não vão ficar descontente. Eu acho que ele não faz média com o jogador, quem for melhor joga. Então, por isso que me deixa muito otimista, porque falta um pouco disso no São Paulo, o jogador com espírito competitivo. E é o que ele vai trazer, caso a diretoria consiga trazer, é o que ele vai indicar, isso eu tenho certeza. E os que ficaram do nosso elenco, que é o Rogério, que é o Centurion, que não tinha tanta oportunidade nesse ano, ano passado, enfim, 2015. Agora vão passar a ter, o Carleto está voltando, que é um cara que é São Paulino. O Balsa mostrou ser um bom treinador, um cara que entende muito de futebol, que assim como o Osório sempre procura estudar sobre futebol, ler sobre futebol, conversar sobre futebol, ver sobre futebol. E eu acho que ele vai mudar assim, totalmente a característica do nosso time, mas vai fazer um time mais com cara de São Paulo mesmo, um time mais aguerrido. E espero que a única coisa que eu espero do Balsa é que ele consiga trabalhar melhor esse lado ofensivo dele, que realmente a gente defenda com todos e ataca com todos. Até pra ele, porque assim, um técnico no São Paulo que perde sendo defensivo e um técnico que perde sendo ofensivo é diferente a crítica, porque é o que a gente está acostumado. O São Paulo joga pra frente. Então, quanto mais ofensivo ou quanto menos defensivo ele for, melhor para ele. Porque muitas pessoas não vão entender bem caso o time jogue mal e seja defensivo. Vão falar que o time perdeu porque foi muito retranqueiro, porque o treinador é muito retranqueiro. O que pode não ser. O que na maioria das vezes não é, né? Porque é muito senso comum falar que aquele treinador é retranqueiro e por isso que ele é ruim, ponto. Então é isso, se ficou mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Por favor, curte o vídeo. Se não gostou, pode não curtir também, pode falar toda a sua opinião. Se quiser elogiar, se quiser só perguntar, se quiser os dois, se quiser só xingar, pode xingar. Só que é claro, tenta manter o mínimo de coerência no seu comentário, caso você não tenha gostado do vídeo,
só para eu pelo menos poder te dar alguma resposta, né? Em vez de, por exemplo, às vezes a pessoa só comenta, não gostei, ponto, entendeu? Procura falar por quê, ou se gostou também, deixa mais alguma pergunta, algum comentário, se quiser fazer vídeo resposta, pode fazer, que depois eu vou comentar sobre, e é isso. Curta, comente, se gostar, por favor, compartilhe, que mais vídeos virão e eu vou tentar a cada dia melhorar o conteúdo. Eu estou começando agora, então eu sempre vou procurar evoluir o nível do canal, não só de conteúdo, como da minha apresentação mesmo, da iluminação, do áudio. Então é isso. Eu vou tentar melhorar cada dia mais para que chegue o melhor conteúdo para vocês. Um abraço.